Lidando com as palavras de outrem, implicações para as questões de plágio, de autoria da escrita acadêmica, de Pedro Farias Francelino e de Antônio Flávio Ferreira de Oliveira. Introdução. A prática discursiva da descrita na esfera acadêmica exige dos sujeitos nelas que escrevem o domínio e algumas habilidades, uma vez que o texto científico preza por algumas características essenciais como objetividade, clareza, a precisão, a correção gramatical, a coerência e a articulação lógico-semântica dos fragmentos que compõem o tecido textual. Dentre essas, dentre essas propriedades, há uma subjaz entendida da escrita acadêmica, a qual se apresenta plenamente materialidade linguística, mas é pressuposta tão relevante quanto as que foram apontadas à autoria. Hum, Pode parecer uma grande redundância, mas o texto acadêmico deve apresentar um autor, um sujeito responsável pela posição, assumir frente à discussão acerca do objeto que propõe discorrer. E o assunto neste lugar é preciso uma atenção especial para se lidar com a heterogeneidade das vozes que comporão a dimensão heterodiscursiva em seu texto, tendo cuidado para não incorrer com problemas sérios e complexos de natureza ética. É que o plágio, neste capítulo, propõe-se uma relação acerca da problemática da apropriação indevida do discurso de outrem, elaboração de trabalhos científicos, o que normalmente tem chamado de plágio. O objetivo é esclarecer a comunidade acadêmica, particularmente aos estudantes de curso de graduação, a respeito dos efeitos nocivos dessa prática quando a confecção de trabalhos no contexto escolar. Para isso, busca-se a definição e a caracterização da plágio, tornando-se como referência da literatura o conjunto de aspectos éticos, jurídicos, linguísticos discursivos, embora o foco dessa discussão recaia sobre esses últimos. O texto divide-se em 4 seções. A primeira apresenta a discussão acerca da linguagem respectiva dialógica fundamentada do pensamento de Bakhtin-Volochinov, o qual oferece subsídios para o exame de formas e abordagens de utilização do discurso de outrem em diversas outras linguagens, dentre as quais se destaca a escrita acadêmica. A segunda ocupa-se na conceituação, caracterização citada do discurso de outrem sobre o enfoque da NRB 10.522/2002, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que traz orientações técnicas sobre os procedimentos das menções das fontes do trabalho. A terceira evidência, como sujeito que se pode constituir-se coautor do seu incorrer de armadilhas e cópias indevidas do pensamento de outrem. E a quarta, por fim, tece algumas considerações acerca sobre a plágio na perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro. Concepções da linguagem escrita acadêmica, reflexões sobre a prática discursiva. A discussão da ciência sobre o problemática do plágio da autoria pressupõe reflexão acerca da noção linguística, assumimos os postulados de Bakhtin no círculo que, na linguagem dialógica, por natureza de uma instância de interação social caracterizada pelo embate de diferentes posicionamentos axiológicos, advindos de posições socio-históricas ocupadas pelos sujeitos da sociedade, nesse sentido, tornando-se enunciado como um processo de interação entre os falantes e seus diversos pontos de vista acerca do variado objeto em discurso. Dentre outras noções desenvolvidas no trabalho do círculo, destaca-se significativamente a produtiva para o trabalho de discurso de outrem, Bakhtin-Volochinov, que discutem o tema da parte da obra do marxismo filosófico da linguagem.
em que dedicam reflexões sobre as formas sistemáticas enunciadas, conforme os autores do discurso citado. Em um discurso, enunciação da enunciação, mas ao mesmo tempo no discurso, sobre o discurso, uma enunciação. A dinâmica da transmissão do discurso, de outrem, tal como expõem os autores, constitui um tema instigante em medida em que retrata a dimensão enunciativa da linguagem na relação das formas sistemáticas da linguagem que permite para a pressão do discurso alheio. Diretamente da tradição gramatical, por exemplo, ocupa basicamente o aspecto formal do mecanismo de transposição do discurso da abordagem dos autores nas perspectivas dialógica enunciativas, que segue numa direção mais complexa, uma vez que considera este fato como um processo de compreensão responsiva, ativa ou de palavras dos próprios autores, uma relação ativa de uma enunciação de outra, isso para um plano temático, mas através das construções estáveis da própria língua. Nesse contexto, vale a pena retomar a questão posta por Volokhovsky acerca da natureza do discurso de outrem. Segundo esses autores, os discursos citados constituem o enunciado do outro sujeito e passa a interagir da enunciação de quem está produzindo determinado texto. De tal enunciado apresenta-se como formulação completa, independente de adotar o conteúdo de uma estrutura composicional de estilo do conteúdo a ser aprendido do sujeito do discurso citado para adaptar-se do sujeito enunciativo do autor, isto é, deverá ser informado pelas regras sistemáticas e estilísticas proporcionais do novo contexto narrativo, que fará parte, muito embora que mantenha seus elementos básicos estruturais, sem as quais impossível a assimilação da forma completa. Essa discussão sobre a natureza da presença do discurso de outros surge nas verdades perspectivas desses autores para o problema da formulação dos seguintes termos. Como na realidade aprendemos do discurso de outrem, o receptor experimenta a enunciação de outrem na sua consciência que exprime o meio de discurso do interior, com o discurso ativamente absorvido pela consciência a qual influencia e sobre a orientação da palavra que o receptor pronunciará em seguida. Esse aspecto posto da problematização acima é vital para a compreensão do fenômeno do discurso reportado, visto ao sujeito aprender as palavras de outro e não ser situado socio-historicamente, além de adaptar o discurso anterior, no qual as palavras que assimila. Então, as palavras, conforme seus próprios autores e demais, a palavra, o quadro do discurso anterior efetua a apreensão, a enunciação de outrem para a compreensão e sua apreciação orientada ao falante. Relevância da problemática ainda ampla constatação pelos autores é que os esforços apreendidos para o estudo de formas de transmissão de discurso de outrem, particularmente no campo da síntese, têm como discurso citado o que na verdade configuraria a própria dinâmica em sua interação social, posto no problema de Faulkner apontado de duas tendências heterogermônicas na sua época, da dinâmica da sua interação entre os discursos narrativos e a citação, o estudo linear do estilo pictórico. O estudo linear caracteriza pela preservação da integridade do discurso de outrem, e isto é transporto para o discurso narrativo, sem que seja afetada a linguística ou discursivamente pelas entonações avaliativas do sujeito que recebe. Nesse sentido, cria-se fronteiras linguísticas que estabelecem distanciamento necessário entre o discurso citado e o discurso citado, observando-se apenas o que é dito, mas também a valorização que lhes são inerentes. O estudo pictórico, por sua vez, constitui uma tendência oposta ao estilo linear
na medida que permite ao autor enunciar o discurso citante a manifestação das suas intenções, de suas entonações apreciativas no discurso citado. Nesse sentido, de fronteiras entre os discursos são diluídas em discursos citados, que podem ser impregnados na valorização do autor, quaisquer que sejam eles humor, ódio, sarcasmo, desprezo, etc. Em se tratando da esfera acadêmica, pode-se afirmar que normalmente há um equilíbrio na elaboração de trabalhos científicos e dinâmicas do contexto narrativo no discurso citados, inclusive na literatura orienta a elaboração de trabalhos acadêmicos, preconiza o uso moderado das chamadas citações diretas, que nos termos bakhtinianos, poderiam ensinar o estilo linear nas parafrases, que consiste na retomada. Eita, ela lascou.